Olá, bom dia. Durante toda esta semana estão sendo realizados aqui na Assembleia Legislativa momentos de cuidado, de atenção com os servidores. Isso inclui consultas, palestras e uma dessas palestras que vão acontecer é relacionada aos transtornos causados pelo trabalho, o transtorno local de trabalho. E por isso quem veio tomar café e conversar comigo nessa manhã foi a Flávia Uchoa, que é psicóloga e que vai falar sobre esse assunto. Bom dia, Flávia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente te conhece assim mais como a nossa colega do dia a dia, que está ali como uma policial. Agora, de repente, você é uma psicóloga. Dá para separar as duas coisas no local de trabalho? Vamos começar logo contigo aqui fazendo um check-up. Na verdade, eu não digo que eu separo, mas eu digo que eu agrego as duas profissões, né? Levo a experiência de uma, acabo levando para outra profissão. Parece que tem dado certo. Tem dado certo, né? Com certeza. Mas assim, em uma, por exemplo, na função de policial, dá para, de alguma forma, fazer um laboratório, para chamar uma palavra moderna, um laboratório dessas experiências que, de alguma forma, você vai precisar utilizar nessa outra parte da psicologia? Sim, acaba que sim. Não dá para você estabelecer um set terapêutico como a maioria dos colegas procura, né? Porque psicóloga e acha que vai estabelecer ali um processo terapêutico e não é essa a proposta. Mas a gente não pode negar que há sim esse diálogo essa troca de experiências é sempre válida. Tem como, sim. Porque eu imagino que você estando aqui numa outra função, sim, mas tendo a psicóloga dentro de você, claro, não dá para dissociar uma coisa da outra, é a mesma pessoa, sim, dá para observar coisas assim que tu diz, olha, eu tô vendo isso aqui com olhar de psicóloga e não com olhar de policial. Funciona assim? Sim, dá para... Na verdade, eu sempre levo esse olhar de psicóloga para a prática policial, sempre tentando fazer essa troca no que diz respeito ao universo do outro, ao respeito pelo outro, né? Entender o porquê que é uma classe onde a prática, né, cobra muito do policial militar. Então dá para a gente entender que um determinado nível de estresse é responsável por algumas ações, né? Muitas vezes julgadas como exageradas pela sociedade. Esse olhar a gente consegue fazer, consegue estabelecer. E é exatamente isso que vai ser abordado nessa palestra, né? Que vai ser desenvolvida aqui. Sim. Esse olhar diferenciado sobre o trabalhador que de alguma forma apresenta um transtorno que não é compatível com o local de trabalho. Mas assim, eu penso assim, a gente no dia a dia que não está treinado para ter esse olhar, consegue fazer isso? É difícil, né? É difícil. Nós vamos tratar, inclusive, já vou aqui, né, fazer uma divulgação, já tem sido falado pela casa, nós vamos tratar sobre a síndrome de burnout. Né, que é uma síndrome exatamente o quê? Do esgotamento profissional. Também, síndrome do esgotamento profissional, que aborda exatamente esse nível de estresse exagerado por conta de uma demanda alta de trabalho. Na verdade, não é nem com relação à demanda propriamente dita, mas a pressão que a atividade requer. E assim, a síndrome de burnout, ela, no seu início, ela os estudos eram voltados mais para profissionais da área da saúde e educação. Hoje, o que a gente tem observado é que tem acometido profissionais de todas as áreas. Por exemplo, do jornalismo, acredito que quase todo mundo está dentro dessa síndrome. A área de segurança pública. A área de segurança pública são áreas onde a pressão, vamos dizer, é um pouco maior. Não que as outras não tenham, a gente está dizendo isso, não. Umas mais, outras menos. Todas têm, vamos dizer assim, essa pressão do dia a dia, da demanda. Às vezes não é a demanda, como você falou, a pressão mesmo acaba acontecendo em maior ou menor intensidade em todas as profissões. Sim. Não tem nenhuma que fique imune a essa síndrome? Não tem. O nosso olhar hoje é de igualdade, de equidade dentro dessa pressão. Porque o que, na verdade, gera ou causa, como eu te falei, não é a demanda, mas a pressão que está ali imbuída na profissão, na atividade.
A gente profissional. consegue se reconhecer, eu já falo servidor, a gente consegue se reconhecer dentro de um ciclo desse, dizer eu estou chegando nesse limite de esgotamento, a pressão está sendo muito alta. A gente consegue reconhecer quando está dentro dele? Em alguns casos, poucos casos. Os casos que eu já atendi, né, com esse diagnóstico, na verdade, quem faz geralmente essa pontuação é alguém da família ou do próprio ambiente de trabalho. Quer dizer, a pessoa quase nunca. Isso, que pode não reconhecer que seja síndrome, mas reconhece que há algo de errado com aquela pessoa e sinaliza. É difícil que a pessoa... Que a própria pessoa... Se escute. Sim, escute pra gente se enxergue. Isso. Que a gente se reconheça mesmo. Comportador. Eu acho que é complicado a gente perceber, a gente está tão dentro do turbilhão, Sim, que vai sendo levado por eles sem perceber o que está nos empurrando e os resultados disso na saúde do trabalhador, por exemplo. E aí a gente pode abordar os sintomas, né? Os sintomas, alguns dos principais deles são dores no corpo, né? O isolamento e uma agitação em alguns momentos, uma desorganização, a pessoa perde total equilíbrio sobre as suas atividades. O isolamento. O isolamento é uma coisa interessante. Por exemplo, jornalistas. A gente tem uma função que é de comunicação, de interação o tempo inteiro. Por exemplo, aqui na Assembleia a gente tem esse vai e vem, vamos dizer, o tempo inteiro. Quando você se reconhece dentro de um problema desse e que tem como resultado essa tendência ao isolamento, isso não vai afetar muito o trabalho que você desenvolve? Eu digo que sim e não, porque o isolamento, na verdade, ele não necessariamente diz do teu isolamento enquanto profissional, mas um relacionamento de relações. O isolamento, no caso da síndrome de burnout, é um isolamento em que a pessoa prefere ficar só porque tudo irrita. Olha, já estou me reconhecendo, estou até com medo de escutar essa tua palavra. Então é aquele isolamento em que você encontra, digamos, eu escuto muito isso. Eu encontrei fulano no elevador e fiquei pedindo para que a porta fechasse, para que eu não tivesse que conversar com aquela pessoa. Mas isso é muito comum no nosso dia a dia, não é? Sim, é comum. Mas como eu falei, é um bojo de sintomas que levam ao diagnóstico. Tá? Pois é, o isolamento por si... Sim. Não É porque de vez em quando a gente se pega nessa situação, né? A gente está tão cheio de coisa que não quer conversa, né? Sim. Quando a gente está dentro do elevador, que alguém vai entrar, a gente tomara que a porta feche. Sim, porém é um sintoma frequente. No caso da pessoa com burnout, é um sintoma muito frequente. Né? Pessoa que não quer contato mesmo. Não é um momento. Ela não quer contato. Ela não quer contato. Ninguém. Ela se fecha na sua atividade. Ela está voltada focada completamente na atividade, isola todas as outras coisas que estão ao redor, é isso? Sim. Isso não vai atrapalhar muito a realização do trabalho, vai atrapalhar essa rede de relacionamentos. Não necessariamente. Pode também atrapalhar. Sim, dependendo do nível, né, do adoecimento, a pessoa pode haver sim um comprometimento, porque começa a pessoa por dormir pouco e haver esse desequilíbrio. Nós somos seres biopsicossociais. Se há um desnível em alguma dessas áreas, acaba que você responde de alguma forma desequilibrada e pode ser que, inclusive, no desempenho das atividades. Ok, essa coisa é complicada mesmo, nós vamos fazer um intervalo para voltar a conversar no próximo bloco sobre esse assunto. Eu aproveito para espirrar e tossir, que eu estou gripada, mas a gente volta já já, é um minuto só. De volta aqui para continuar falando sobre esse olhar diferenciado sobre a saúde do trabalhador que está acontecendo aqui na Assembleia durante toda essa semana, e a gente está falando dessa parte psicológica da coisa, né? Até que ponto um servidor estressado, esgotado, doente, pode interferir no local de trabalho, eu digo interferir com relação aos colegas, a fazer com que a produção seja um pouco menor? Existe essa possibilidade? Existe porque como nós abordamos no bloco anterior,
há um desequilíbrio, né? Se há um desequilíbrio, você em algum momento não consegue se estabelecer no ambiente social de alguma forma. Se não há um acompanhamento profissional, né, e se há uma dificuldade da pessoa em reconhecer os seus comportamentos, isso vai se tornando mais grave, mais frequente e acaba, sim, comprometendo todo o ambiente de trabalho. Existem casos, Flávia, em que a pessoa precisa sair do local de trabalho para se curar? Existe. Ou não se chega a esse extremo? Existe. Geralmente isso é sinalizado pelo psiquiatra, né? Esse não é um olhar, digamos assim, especificamente da psicologia. Nós sempre vamos primar pelo social, né? Pelo convívio social. Mas a psiquiatria em algum momento indica até por conta da interferência medicamentosa, né? Do acompanhamento medicamentoso, que pode, num momento, comprometer o deslocamento, enfim. Isso eu digo, em algum momento, esse esgotamento que você se referiu lá no começo da síndrome, esse esgotamento, essa pressão do dia a dia pode levar com que o servidor tenha que se afastar do local de trabalho por conta, vamos dizer, da incapacidade até de convivência e de relação dentro do próprio trabalho. Sim, na verdade, nós... há quem se pergunte, mas vai se afastar da atividade e aí? Sim. Porque existe uma rotina. E aí não vai ficar pior? Sim, então eu sempre proponho, sempre oriento no sentido de que haja substituição. Nós vamos trocar experiências estressantes, né, uma atividade estressante por algo prazeroso. Entendi. Quer dizer, ele deve ser remanejado para uma outra função, pode ser? Nós precisamos mexer na rotina do paciente, na rotina da pessoa, do sujeito, do trabalhador. Porque essa rotina está adoecendo ele. Sim. Em algum momento, sim. Mas, às vezes, deixa eu fazer aqui o papel do advogado contra. A gente é tão apegado ao trabalho, a gente é tão dependente daquela rotina e daquele estresse, que se você tira a pessoa dali, ela adoece. Sim. Aí entra esse papel de substituição, mas essa substituição tem que ser de concordância com esse paciente, claro, ou ele nem tem noção do que serve para ele no momento? Não, tudo conversado. Tudo é conversado, tudo é feito o que a gente chama de contrato com o paciente. A gente estabelece essa relação, né? Tudo mediante a vontade e aceitação do paciente. Mas nós estamos falando de organismos, então nem tudo que vai caber para a Elda vai caber necessariamente para a Flávia. Certo, é claro, com certeza. Mas às vezes a gente está tão, vamos dizer assim, tão imerso, tão mergulhado dentro nessa rotina e do nosso ambiente, que a gente não tem consciência disso e às vezes não quer aceitar as mudanças. Aí vale um jeitinho na hora de dizer você precisa seguir aquele caminho, você precisa... Sim, nós entramos em acordo geralmente e aí nós indicamos a diminuição da jornada em algum momento, dependendo do nível de estresse, a gente indica a diminuição, a mudança de área, de setor. Na verdade não seria área, né? A área remete mais à questão da profissão. A mudança de setor é indicado, sim. Por exemplo, no nosso caso de jornalistas, mais especificamente uma pessoa que trabalha naquela rotina do dia a dia de reportagem de rua, por exemplo, sim, que tem que correr o tempo todo, corre atrás de entrevistado, vai para o sol, volta, faz texto, aquela coisa toda. Se ele aparece numa situação dessa, ele pode ser remanejado por uma área mais tranquila dentro da redação, por exemplo, é isso? Desde que seja verificado no processo de avaliação, no processo de busca pelos dados, né, de busca de informações, seja identificado que essa atividade, esse corre-corre, é essa prática que está causando o estresse. Então, na verdade, tudo que a gente fala aqui é meio empírico, né? Porque cada caso é um caso e só vão ser tomadas as medidas que aquela pessoa apresentar. O que você falou, que serve para mim, não serve para você. Sim. Não tem jeito, não. Não tem jeito. São mediante a terapia, o processo de terapia. Pois é, a gente está falando muito só no servidor, a gente está focando muito por causa dessa semana, mas na verdade você desenvolve um outro trabalho que é no CAPS-I, né? O CAPS... Sim, infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Isso. Essa seria uma coisa completamente diferente desses problemas enfrentados pelo servidor? Que a gente está abordando agora nessa semana? Sim.
é uma outra atividade, lá na CAPSI hoje, nossa demanda é trabalho com crianças com transtorno mental grave. É um outro trabalho. Primeiro que a gente é outro público. Outro público. Nós trabalhamos sim. com crianças e adolescentes. Aí quando a gente pensa crianças e adolescentes com transtornos mentais graves, a gente pensa, meu Deus, tem muita criança e adolescente nessa situação. Muitas crianças. E muitos pais. Aí no caso trata a criança e o pai, trata a família de uma forma geral? Na verdade a gente faz um acompanhamento da criança dentro do ambiente familiar. A nossa demanda, o nosso foco é a criança. Né? Se há necessidade, e a maioria dos casos a gente observa que há necessidade de um acompanhamento com a família, então nós orientamos essa família a buscar uma ajuda, né, para aquilo que está em desordem, caso seja detectado que é algo individual, né, com o pai ou com a mãe ou com a avó, tá? Tem sempre alguma coisa em desafio. Isso. Mas no que diz respeito ao conjunto, nós não conseguimos trabalhar uma criança, Alda, deslocando, fazendo um recorte dela do ambiente familiar. Nós conseguimos trabalhar a criança dentro do ambiente familiar, com observação dentro do ambiente familiar. Eu sei que a gente fala que a família é a base de tudo. Sim. E que é a partir dali que a gente molda nosso caráter, nossa personalidade e tudo. Mas quando essa família está desestruturada, que ela não tem condições de oferecer essa base de apoio para uma criança e um adolescente, como é que ela pode, de alguma forma, participar de um processo como esse? Na verdade, nós dentro da psicologia trabalhamos com a perspectiva de, se eu não posso mudar a rotina do indivíduo, o meu trabalho vai ser em torno de quê? Dele saber lidar com esse ambiente que nem sempre é adequado. Você não pode mudar a rotina, isso. Ele tem que se adequar a essa rotina, é isso? De alguma forma. É complicado esse assunto, sim, viu? Sim, é um trabalho árduo. É complicado, porque eu imagino assim, se uma criança e um adolescente, eles estão numa situação complicada por conta de desajustes familiares, como é que essa família já desajustada consegue participar desse processo de reconstrução de uma personalidade que não está boa também? É um processo bem delicado, porque a gente vai ter que partir não só para o trabalho com a criança ou com o adolescente. Por exemplo, vamos aqui para algo mais da prática. Dá um exemplo aí para eu me situar. Atendemos muitos casos de adolescentes com depressão e com sintomas de automutilação. Depressão, né? Sim, a praga do momento, né? Jovens, muitos adolescentes de 12, 13, 14 Quase anos, crianças, né? Com sintomas de automutilação ou tentativas de suicídio. Alguns com várias tentativas de suicídio. Aí, nesses casos? O trabalho com esse tipo de caso é com a família. A perspectiva sempre vai ser em conjunto. A proposta sempre será, né, com esse olhar voltado para o ambiente familiar. Se você não consegue trazer essa família para que esse trabalho aconteça, né, de uma forma em conjunto, o nosso trabalho fica dobrado. Quer dizer, mas e as respostas que vocês têm recebido? Dá para dizer a gente consegue fazer essa... Consegue. É preciso todo um jeito, eu nem diria um jeito, mas uma forma, um olhar de um trabalho, como eu te falei, né, individualizado, porque cada família tem um funcionamento e cada família reproduz organismos diferentes. Então, assim, é um caminhar bem lento, bem árduo, que demanda muito do nosso trabalho. Os profissionais, e demanda nós somos uma tempo também, né? Sim, muito tempo. Preciso haver o que a gente chama de empatia, né? Você entrar no processo transferencial para trazer esse paciente, tirar esse paciente do lugar onde ele está e levar a ele uma nova perspectiva de vida. Depois que vocês fazem todo esse trabalho de recuperação, de reconstrução dessa personalidade da criança ou do adolescente e que fazem esse trabalho junto com a família, vocês fazem esse acompanhamento mais tarde para ver em que ponto eles conseguiram andar com as próprias pernas, em que ponto eles estão conseguindo levar aquela nova rotina estabelecida? Dá para fazer esse acompanhamento? Dá para fazer. Dentro do nosso trabalho isso é previsto. Até porque a família nos procura e no momento da alta que a gente costuma, né? No momento da alta, a gente solicita a família, né? Que esteja trazendo para a gente
informações sobre qualquer desordem, enfim. Agora sim, o que dá mais trabalho? É cuidar da criança, do adolescente ou da família? Da família. Da família, Da né? família. Eu imagino. A família é bem mais complicada. Criança e adolescente, na verdade, que é o nosso objeto de trabalho, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas é o nosso foco, o foco do nosso trabalho. Mas a família sempre é mais difícil, há uma resistência muito grande na família em se reconhecer. E não se consegue mudar nada na vida se antes você não passar pelo reconhecimento. Pois é mais fácil dizer que a criança ou adolescente é desajustado do que assumir uma aceitar que a responsabilidade. família errou na condução daquela criança, né? Exatamente, você assumir. Eu acho que é muito complicado. Mas o sucesso, assim, o índice de sucesso nesse trabalho tem sido bom? Tem sido satisfatório, muito bom. Quando essa semana, sexta-feira da semana passada, nós recebemos uma família em que a mãe, né, pontuou que todo o funcionamento da família mudou. O marido que nunca participou, a gente sempre chamando e ele nunca vinha. Nesse dia compareceu à unidade, né, e nos trouxe esse feedback de que algo de bom estava acontecendo na família. Houve uma mudança geral. Uma família com 2 meninas, né, 2 filhas e 2 adolescentes, pai e mãe. E a mãe relata que até o casamento dela melhorou consideravelmente. As coisas começam a entrar nos eixos. Sim. E tudo começa a andar de forma diferente e melhorada, né? Sim. Dá uma sensação de dever cumprido, não dá? Dá uma sensação muito boa, que eu costumo dizer que é o que me alimenta nessa prática cansativa. É uma prática que demanda de nós. Nós temos nossas questões pessoais, assim como todo profissional. Pois é, deve ser tão difícil não deixar que os nossos problemas, a nossa personalidade até, por exemplo, eu te conheço, eu sei que você tem uma personalidade forte, deve ser complicado não deixar que isso interfira no trabalho que tem toda essa sutileza, essa delicadeza que é cuidar de crianças e adolescentes, principalmente desestruturados. Isso, na verdade só é possível, no meu caso, por exemplo, eu penso que só seja possível mediante um tratamento pessoal. Né? Antes de tratar os outros, de cuidar dos servidores, de cuidar das crianças e do adolescente, tem que fazer o seu reconhecimento. Sim, claro que sim. Todos nós precisamos. Esses dias uma amiga perguntou para mim, você acha que eu preciso de terapia? E aí eu respondi para ela que todos nós precisamos. Eu falei, se eu preciso, você acha que eu, enquanto profissional de saúde mental, preciso? Falou, não sei, tu estudaste. Eu falei, pois é, eu que estudei a área que estudo, preciso. O que tu achas de ti? É porque é mais fácil a gente enxergar o outro do que a gente, né? O outro precisa, sempre, eu não preciso. O doido é sempre o outro, né? É verdade. É aquilo que a gente estava falando. E geralmente dizem que é o psicólogo. O doido é sempre o outro, o louco é sempre o outro. Fulano é louco, né? A gente não, é normal. Acho que Ditos normais. Acho que os normais são mais perigosos, viu? Porque o normal não reconhece que ele tem loucura. Eu acho que de louco todo mundo tem um pouco. E depois que você fisga o carinho, o respeito do dito louco, você tem um grande parceiro, um grande aliado ao seu lado. Eles são leais. Por isso que eu sou meio... Eu prefiro os loucos. Eu também prefiro os loucos, pronto. Estamos em igualdade de condições. Olha, Flávia, foi um prazer falar com você, sabe? Muito interessante esse olhar diferenciado para mim, que estou acostumada a te ver como policial, vendo essa outra área de atuação, é muito interessante, interessante. Que bom. Gostei muito. Com certeza nós servidores vamos estar bem nessa sua palestra. Peço a presença de todos. Com dia certeza. 15 às 9 horas. Dia 15 é quarta-feira, né? 13, 14, 15, quarta-feira. Então, quarta-feira nós todos os servidores estaremos lá para ouvir essa palestra, porque isso impacta muito no nosso local de trabalho e na relação com nossos colegas de trabalho também. Flávia Uchoa, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa entrevista fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar, você pode rever a hora que você quiser. As nossas páginas das redes sociais também estão lá prontinhas, cheias de conteúdo todo para você. Mas todo dia eu vou te esperar aqui às 8h30 da manhã. Combinado, né? Tchau.